O que é que diferencia um home studio profissional de um home studio amador? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou Pablo Moreno Pires e como vocês podem ver aqui, eu tô com um setup bem minimalista. Temos aqui um computador, que a gente precisa para gravar, uma interface, um microfone e headphones. Bom, com isso aqui, qualquer pessoa vai dizer, poxa, eu tenho um home studio. Sim, você tem um home studio. Agora, se o seu home studio é algo que você gostaria que te desse uma renda, se você utiliza ele para trabalhar, seja para você mesmo, faz suas próprias gravações e põe no mundo, ou se você trabalha para outras, gravando para outras pessoas, o que é que diferencia um setup amador de um setup profissional? É isso aqui? É tipo, tem equipamentos, todos os equipamentos que eu estou utilizando aqui, com exceção do computador, são da Neumann. Vocês devem saber que a Neumann é uma empresa séria, que faz equipamentos de alto nível e que tem um preço muito elevado para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, poxa, você olha isso, essa interface, esse microfone, esse headphone e pensa, ah, se eu tenho isso aí, eu tenho um home studio profissional. Não. Pode parecer maluquice o que eu vou falar, mas a qualidade desses equipamentos aqui não é o que define se seu home studio é profissional ou não. Na minha opinião, o que define se o seu home studio é profissional é uma outra coisa, é a acústica. Eu estou utilizando um microfone para gravar esse vídeo e se eu tivesse que gravar qualquer outro instrumento acústico que eu precisasse usar um microfone para captar, a acústica da minha sala ia ter uma influência brutal no resultado. Ah, Pablo, pô, então quer dizer que se eu comprar um BM800 e eu tiver a acústica super bem resolvida na minha sala, meu som vai ficar top das galáxias, vai ficar aquela coisa linda? Bom, a acústica é mais importante do que o resto. Mas esse microfone aí que eu citei, que eu não deveria nem ter citado, não é um bom microfone. Então, você não precisa ter este microfone. Eu já falei disso em outro vídeo, vocês podem ver aqui, qual é a relação de custo-benefício, né, entre os tipos de microfone. Então, esse é um microfone que está acima dessa relação, é um microfone caro. Mas tem microfones bem mais baratos que são profissionais, certo? Então, áudio é uma cadeia. Vocês precisam ter a acústica resolvida e tudo que vem depois dela vai sim incrementar a qualidade das suas gravações. Mas não tem tanto impacto quanto a fonte sonora. No caso, aqui eu sou a fonte sonora. Eu junto com a sala, as reflexões da sala, certo? Essa é a fonte sonora. Fonte sonora tem que ser legal. Minha voz é uma porcaria, mas... enfim, a fonte sonora legal, o que está capturando essa fonte sonora, o microfone legal, depois o pré-amplificador que está amplificando o sinal desse microfone, tem um impacto também menor do que o microfone, depois a conversão analógica para digital, o que vai fazer o sinal analógico vir para aqui para o computador, e depois a monitoração, que na minha opinião, esses dois extremos, a acústica mais a fonte sonora, e isso aqui, a qualidade dos transdutores, né, dos microfones e do que você usa para monitorar. Isso aqui é um transdutor, isso aqui também. Funciona de maneira reversa, né? A qualidade do que você escuta depende da interação. Se você está utilizando headphones, você não tem problema com a interação da sala. Coloquei aqui, ó. A sala pode ser uma porcaria. Eu vou ouvir aqui, tá tudo certo. Mas se você está utilizando um par de caixas, o lugar onde essas caixas estão posicionadas na sala e o tratamento acústico que existe nessa sala são determinantes para como essas caixas vão soar. E determinantes para o resultado das suas mixagens, da sua gravação. Porque enquanto você está gravando, você tem que julgar o que você está gravando. Você tem que ser capaz de utilizar, digamos, um fone. Por mais que a gente diga assim, ah, eu vou gravar, eu boto o fone e escuto no fone como é que tá soando. Tudo bem. Se é um bom fone, e um fone que você tem principalmente hábito de utilizar, sabe como ele soa, você vai conseguir registrar sem precisar ouvir nas caixas. Porque na maioria das vezes, num home studio, as pessoas têm uma sala. E nessa sala elas fazem tudo, gravação e mixagem. Ao contrário do que eu tenho aqui, que eu tenho uma sala exclusivamente para ouvir, monitorar e uma outra para gravar. Então é comum que você use headphone durante a gravação, julgue através do headphone se você está gravando algo legal. Mas depois que você faz isso,
Você vai ligar nos seus monitores para ouvir o que você gravou. E você pode, se não tiver, digamos assim, monitores ok, numa sala com um tratamento ok e bem posicionados dentro dessa sala, você pode estar ouvindo de uma maneira completamente distorcida. Falo distorcida, é distorcida da realidade, não é distorcido de clipado, né? Imagine que você pode estar ouvindo grave demais e dizer assim, e julgar, não, eu tenho que cortar esse grave. E na verdade o grave estava ok, no mundo fora da sua sala. A sala está mentindo para você. Então a sua monitoração determina os seus resultados. Então a acústica é um negócio meio... é uma ciência, mas tem um quê de magia ali. O que eu posso dizer para vocês é que, sem entrar numa coisa muito complexa desse assunto, é que você precisa ter pelo menos alguns painéis nos pontos de primeira reflexão, onde você mixa, e onde você grava também. Esse ambiente que eu tô aqui, por exemplo, vocês não estão vendo muito dele, tá tudo apagado, tem uma luz só aqui em mim, mas tem bastante tratamento acústico nessa sala. E é uma sala de quase 40 metros quadrados. Imagine você num quartinho de 3x3, de 9 metros quadrados. De um quarto disso aqui. É um pouco complicado você imaginar que você vai soar tão profissional quanto um espaço maior. Notem, eu não tô falando em isolamento, porque isolamento é um outro dinheiro. É caro. Então, tipo, pô, eu tenho um amigo que acabou de fazer um tratamento e um isolamento. Ele investiu bastante no isolamento porque ele queria poder trabalhar qualquer hora do dia dentro de um apartamento. Ia ter uma sala de uns 11 metros quadrados. Ele gastou porque, assim, a gente conhecia um pouco do processo, economizou bastante, ele gastou uns 30 mil para fazer isso, para fazer piso flutuante, teto flutuante, paredes, para fazer uma caixa dentro da caixa, né? Isso porque ele meteu mão para fazer as coisas. Se fosse pagar uma empresa, poderia custar facilmente o dobro. Isso é para isolar, não é para tratar. Tratar de uma maneira muito profissional, pagando um super engenheiro de acústica, poxa, um projeto pode custar também um dinheiro bem alto, a execução mais alta ainda, porque se você tem só tratamento que é absorção de banda larga, que é esses painéis que a gente vê as pessoas vendendo, geralmente esses painéis aí, eles custam barato para fazer. Mas se você quer, digamos assim, ó, eu tenho uma sobra nessa parte aqui da sala de 80 Hz, eu preciso fazer um absorvedor sintonizado para essa frequência. Para confeccionar esse tipo de dispositivo que é sintonizado, você precisa de uma execução muito precisa, e isso custa caro. Pessoas especializadas em construir esse tipo de dispositivo, né? Geralmente não são muitas, então isso vai ter um custo elevado. Você tem essa interface, esse microfone e tal, e tem 2 salas para gravar. Uma que é um cubículo sem tratamento e outra que é um espaço com volume e ainda tratado de uma maneira legal. Não dá para você competir com isso. Então o seu estúdio, ele é profissional no momento em que você tem esse pilar que é o tratamento acústico resolvido. E depois disso, a qualidade da sua fonte sonora, se você, eu toco violão, gravo violão, qualidade do seu violão, a qualidade da sua execução musical, né? E muito importante também, e superior ao instrumento. Não adianta de nada você ter um super instrumento e tocar mal. É melhor uma pessoa que toca mal com um instrumento que não é bom do que o contrário, né? E a mesma coisa, o mesmo princípio você vai utilizar para todo o resto. Você não precisa ter essa interface. Essa interface é uma interface tem 2 preamps só, e ela custa o preço de interface que tem 8 preamps, sabe? É caro, isso aqui é caro. Um microfone como esse também é caro. Você não precisa dessas coisas, mas você precisa ter algo que seja decente e que dentro da cadeia de áudio faça sentido. Tenho 20 mil reais para investir no meu home studio. Cara, se você puder pegar pelo menos metade e investir em tratamento acústico e na monitoração, gente, se você não tem grana, eu recomendo comprar um par de headphones. Porque monitores baratos, muito baratos, numa sala com pouco tratamento acústico, ou assim, a maioria não vai ter grana para fazer um tratamento de verdade, né? Aquela coisa valendo mesmo. Então, o headphone, ele soluciona o problema. Porque você não vai precisar ter a interferência da sala, desde que seja um bom headphone, que você aprenda como as coisas devem soar para estarem legais, né? Nesse headphone, escutar bastante música que você gosta, música que lhe inspira, né, no seu trabalho, e tentar
sempre comparar, né? Poxa, fiz o meu trabalho, deixa eu ouvir aqui como é que soa, se o equilíbrio tonal da minha faixa tá coerente com o de outras faixas que eu gosto, que tem o mesmo contexto musical, o mesmo estilo, talvez. Então, aprender como o headphone soa. E aí você elimina o problema da sala. E aí sim você tem, pelo menos para mixar, um estúdio portátil. O seu home studio pode ser onde você quiser. Um outro detalhe importantíssimo. Headphones abertos, como esse aqui, são melhores para mixar. Eles tendem a ter um som mais equilibrado. Mas para gravar, se eu tivesse a essa distância aqui desse microfone, com esse fone aqui, que é aberto, tocando a música que eu tô gravando, esse vazamento aqui seria captado por esse microfone. Poderia até gerar um loop, um feedback. Então é recomendado que para gravar você tenha um headphone fechado e na hora de monitorar a gravação que você fez, caso você não tenha monitores, ou caso você opte por utilizar fone, o ideal seria utilizar um fone aberto que tenha um bom som. Esse fone aqui da Neumann, em particular, é excelente, eu gosto muito dele. Assim, para mim ele é um custo-benefício, eu sei, é caro, mas tem coisa mais cara. Então é um custo-benefício muito bom e é uma ferramenta para mim indispensável no meu trabalho, mesmo eu tendo um par de monitores da Neumann também muito bom. Então, para quem tem um home studio e tá buscando em investir nessas coisas, eu tô aqui de propósito, gente. Eu tô aqui, saí da sala onde eu fico, vim pra sala de gravação. Aqui é a minha sala de gravação. Eu vim pra cá só com isso aqui, de propósito, para vocês entenderem que o fato de eu estar aqui, isso aqui ser um setup portátil, que eu posso levar para qualquer lugar, eu podia levar pro banheiro aqui. Mas o som ia estar uma porcaria dentro do banheiro. Mesmo eu gravando com um microfone Neumann, com uma interface da Neumann, não adianta, sabe? Não adianta. A qualidade desse espaço onde eu tô, eu posso levar isso aqui para onde eu quiser, mas a qualidade do espaço onde isso aqui tiver vai determinar a qualidade das suas gravações. E aí tem uma outra coisa que, infelizmente, dinheiro também não compra e que vai tornar o resultado das gravações feitas no seu home studio profissional, que é a experiência. E a gente não pode pular a etapa. Infelizmente, a experiência requer trabalho, às vezes por muitos anos, para que você consiga refinar o que você faz e às vezes com pouco, tipo você pegar alguém que não tem nada disso aqui, tem algo inferior a isso e faz um resultado que ainda é bom, é decente. Essa pessoa não é simplesmente alguém que começou de uma hora para outra e está fazendo. Existem talentos, existem pessoas fora da curva, existem. Mas na maioria dos casos, né, essa é uma exceção. As pessoas precisam de um tempo para maturar e para aprender o que elas estão fazendo. Esse é um ofício como qualquer outro e à medida que o tempo passa é capaz que você melhore, né, desde que você se dedique. Agora, eu vou dizer para você que isso aqui não faz diferença, também eu estaria mentindo. Como muita gente fica aí dizendo, equipamento não faz diferença sim. Então, nesse vídeo eu queria discutir isso, o que é um home studio profissional e até o próximo vídeo.